Olá, minhas amigas e amigos, paz e bem, é uma alegria podermos estar juntos. Meu nome é Martorelli Dantas, eu sou o diretor da escola Novos Sofistas, esta escola que se destina a educar na dimensão da comunicação oral, abordando temas como oratória, retórica e argumentação persuasiva. O objetivo deste vídeo é lhes falar sobre as principais causas do medo de falar em público e dar-lhes algumas dicas de como superar estas causas, alcançando alguma tranquilidade na sua comunicação oral. Queria introduzir esta reflexão com vocês, lembrando uma letra de uma canção maravilhosa composta por Lenine, uma canção que se chama Medo. Lenine diz assim: tenho medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é como uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Para muitos, é exatamente isso. O medo acaba sendo uma força paralisante, uma força que nos impede de realizar os nossos sonhos, de nos desenvolvermos profissionalmente, de nos destacarmos na academia ou em outras áreas da vida. E eu gostaria de lhe convidar a pensar comigo sobre quais são as principais causas do medo de falar em público. E é interessante a frase de Lenine, em que ele fala do medo e de um medo de segundo grau. Eu tenho medo e tenho medo do medo que dá. A ideia de que você tem medo de falar em público e, às vezes, você se nega à experiência de falar em público porque você fica com medo de sentir medo na hora que estiver falando em público. Por isso, você foge das oportunidades, por isso você se esconde, por isso você se encabrunha, você evita expor-se e expor aquilo que você conhece, sabe, aquilo que você defende, aquilo que poderia dar a você o destaque que você merece. Então, vamos pensar um pouco sobre isso, vamos analisar as causas e eu gostaria de, com base na minha experiência de mais de 40 anos falando em público, trabalhando com auditórios dos mais diferentes, desde o auditório eclesiástico, o auditório acadêmico, o auditório jurídico, nestas áreas onde eu tenho atuado ao longo de toda a minha vida. Deixa eu compartilhar com vocês algumas sugestões que eu posso dar para superar estas causas. A primeira causa do medo de falar em público tem a ver com a inexperiência. As pessoas não têm experiência de falar em público. E porque elas sentem medo, elas evitam a experiência. E o único modo de superar a inexperiência é pela experiência. Então, é preciso que nós aproveitemos as oportunidades para nos comunicar de forma oral ou até mesmo criemos oportunidades para nos comunicar de forma oral. É por isso que na escola Novos Sofistas nós temos o Clube dos Debatedores, para que nós tenhamos frequentes oportunidades de apresentar ideias, debater, argumentar, refutar argumentos. O Clube de Debatedores é exatamente este propósito, este objetivo de oferecer às pessoas muitas oportunidades para que elas superem a primeira causa do medo de falar em público, que é a inexperiência. Em segundo lugar, e às vezes mais dolorosamente do que esta primeira causa, surge as mais experiências, as experiências ruins.
Você se recorda de quando você era criança e te obrigaram a falar em público lá na escola, lá na feira de ciências? Você se recorda de que você passou mal, de que você sofreu muito, que você foi objeto de bullying, porque as pessoas, os seus amiguinhos, que nem as crianças conseguem ser extremamente cruéis às vezes, te humilharam, te menosprezaram, você foi visto de forma menor do que você supunha ou supõe merecer. Então, as más experiências geraram traumas e as pessoas tendem a acreditar que a vida se repete. Logo, se eu for falar em público novamente, tudo o que aconteceu comigo quando eu tinha 7 anos, quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 15 anos, vai acontecer novamente. Para solucionar isso, é preciso que você compreenda duas coisas. Em primeiro lugar, que você entenda que a vida não se reproduz do mesmo modo. Se você entrar numa floresta, você vai encontrar cada folha diferente. Assim também são os nossos dias, assim também é a nossa vida. Ela não se repete, ela se renova, ela se transforma, e nós devemos acreditar nisso, e sabendo de que a vida é diferente a cada dia e se transforma continuamente, arriscarmos novamente, procurando entender quais foram as causas pelas quais nós não nos demos muito bem naquela apresentação ou fomos mal avaliados naquela exposição, para que assim possamos buscar novas experiências e essas experiências sejam superadoras daqueles obstáculos que ficaram lá atrás. A terceira causa do medo de falar em público tem a ver com o temperamento. Há pessoas que são introvertidas, há pessoas que são tímidas, e estas pessoas acham arriscado sair de dentro de si e se apresentar. Tudo bem, o temperamento não é algo que nós possamos, no estalar de dedos, transformar. Nem é isso que eu espero que você faça. O que eu espero que você entenda é que, mesmo sendo tímida, mesmo sendo tímido, você é capaz de comunicar as suas ideias. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é a força interior que me faz superar o medo que em mim habita. Então, é possível ser tímido e ter uma comunicação oral extraordinária. Quero citar um exemplo de uma pessoa evidentemente tímida, mas que se comunica muito bem e que chegou à presidência dos Estados Unidos da América, Barack Obama. Barack Obama é uma pessoa tímida, mas nas comunicações que ele fez, na campanha que fez para senador da República e depois para presidente da República em 2 mandatos, ele se ouve muito bem. Ele soube apresentar as suas ideias. Ele não precisou deixar de ser tímido para se tornar um comunicador eficaz, porque ele superou esse medo de sair de dentro de si. A palavra introvertido significa exatamente isso, voltado para dentro. Extrovertido é aquele ser que se volta para fora. Você não precisa se tornar extrovertido. Você tem que lidar com o seu temperamento e superar os eventuais obstáculos que esse temperamento gera em você. Agora, a quarta razão do medo de falar em público é a falta de conhecimento sobre a matéria que estará sendo apresentada. Bom, essa talvez seja uma das causas mais frequentes do pânico geral. Você acha que não sabe o suficiente e você imagina que as pessoas vão perceber que você não sabe, que você não domina o assunto, que você não domina a matéria. Deixa eu te dizer 2 coisas. Ninguém sabe tudo na vida. A gente sempre tem conhecimentos parciais acerca de tudo. Algumas pessoas sabem mais, outras pessoas sabem menos. Eu estou aqui fiado nos meus estudos e pesquisas sobre retórica, tanto no mestrado como no doutorado na Faculdade de Direito do Recife, e na minha experiência. Mas eu não sei tudo sobre retórica. Pelo contrário, eu estou lendo diariamente sobre o assunto, estou estudando continuamente sobre os sofistas que se apresentam aqui como um modelo antigo do século V antes de Cristo, da Grécia, mas que ainda são muito desconhecidos pela maioria das pessoas, e há uma série de obstáculos ao domínio do conhecimento do pensamento sofístico, e eu vou ter outras oportunidades de falar. Mas a gente precisa meter a cara, porque se o momento de falar chegou, então a gente tem que expor
com o conhecimento que tiver. Não tente demonstrar ter mais conhecimento do que tem. Apresente o conhecimento que você tem e certamente ele é superior àqueles que nada sabem sobre aquilo ou que nunca pensaram sobre aquilo. Então, vá com o conhecimento que você tem. E, em segundo lugar, se esforce diligentemente para ampliar o seu conhecimento, para que você adquira autoridade naquilo que você está se dispondo a apresentar. Bem, um quinto obstáculo que pode surgir, vamos recordar aquilo que nós já falamos até agora. O primeiro é a inexperiência, a falta de experiência. O segundo tem a ver com as mais experiências, os traumas que tivemos. Em terceiro lugar, a timidez, a questão do temperamento. Em quarto lugar, a falta de domínio ou conhecimento sobre a matéria. Em quinto lugar, nós temos medo, porque às vezes temos que lidar com um público desconhecido. O público desconhecido é, de fato, um grande problema, um grave problema, porque nós precisamos adequar a linguagem que nós usamos à capacidade de compreensão do público. Se você não conhece o público, você está entrando num universo muito arriscado, porque talvez você não seja capaz de colocar o teu conteúdo naquela linguagem. Eu lembro de uma ocasião em que eu fui chamado por um grupo de pessoas que promoviam eventos e tal, para falar sobre os desafios do processo de ensino e aprendizagem no contexto contemporâneo em uma cidade do interior para professores e professoras do ensino fundamental. Eu preparei a minha apresentação, o PowerPoint, a minha cabeça estava estruturada para falar, mas, para minha surpresa, quando eu cheguei na cidade, as professoras e professores estavam, de fato, no lugar para me ouvir, mas todos os seus alunos do ensino fundamental também estavam num grande ginásio da cidade. E eu não estava pronto para falar para aquele público, para as crianças de 7, de 8, de 10 anos. Eu comecei a suar frio, mas aí eu pensei, então eu devo esquecer tudo isso que eu preparei e eu vou contar histórias. E aí contei algumas histórias da mitologia grega e as fiz presentes, os personagens presentes e interagindo com os alunos, porque ainda que a gente tenha que se adequar, a nossa capacidade de comunicação surtirá efeito e nos socorrerá a cada momento da vida. Então, para evitar isso, você deveria buscar conhecer 4 informações fundamentais sobre o público para o qual você vai falar. Quantos são? Qual o nível de escolaridade destas pessoas? Qual a classe social da maioria destas pessoas? E qual a faixa etária que elas têm? Porque cada um desses elementos direciona a tua abordagem. Se você conhece bem o seu público, você estará mais seguro para expor o teu conteúdo naquela oportunidade de fala que você tem. Em sexto lugar, além do público desconhecido, você pode lidar com um público indiferente. O público indiferente é aquele público que não está nem um pouco interessado em te ouvir. Como os professores têm que lidar com isso na graduação? Um público que está sendo obrigado a assistir aquela matéria, que detesta aquela matéria, ou para a qual a matéria é indiferente. Então, eles estão apáticos, eles estão desinteressados, eles estão voando, estão mexendo nos seus celulares. É muito diferente no mestrado, em que as pessoas estão fazendo aquela disciplina porque buscam especialização naquela área. É muito diferente de dar aulas num curso de matérias isoladas, onde as pessoas se inscreveram para fazer aquela disciplina com você, querem ouvir você. E eu acredito que você, nesse instante, se coloca na situação de um público interessado. Então, o que eu faço quando o público é desinteressado? Procure abordar o teu tema a partir de elementos que possam cativar o interesse desse público. É aí que contar histórias pode ser muito mais útil do que citar grandes e renomados autores, porque as pessoas, em geral, têm a tendência de se interessar por histórias. Então, se você for capaz de contar uma história que apresente o teu tema para eles, a chance de você
cativar a atenção daquelas pessoas mais desinteressadas. Veja, acabei de fazer isso quando eu contei a história da minha experiência lá naquela cidade do interior, em que eu tive que falar para crianças e adolescentes. Então, conte histórias, porque as histórias cativam, prendem a atenção. Mas, em sétimo e último lugar, uma situação mais próxima e mais frequente para advogados, o público hostil. Você pode ter medo, ficar nervoso, porque você sabe que enfrentará um público hostil. Como vocês sabem, eu sou advogado criminalista e me especializei na atividade no tribunal do júri. E muitas vezes a população em geral confunde o advogado e a pessoa que está sendo acusada de ter cometido um crime. É como se eles fossem sócios, é como se eles fossem coautores do crime, o que não é verdade. Então, os olhares, os sentimentos, a energia que você sente vindo do auditório é uma energia hostil. Numa situação como essa, eu tenho uma estratégia. Geralmente eu levo uma pessoa, frequentemente um assistente meu ou um assistente, e planto essa pessoa no meio do auditório. E peço a ela que, quando eu olhar para ela, ela sorria para mim e balance positivamente a cabeça. Então, eu estou falando e tal, e passo o meu olhar e só colho hostilidade para tudo que é lado. Mas quando eu chego para ela, quando eu olho para aquela pessoa que eu plantei ali no meio do auditório, eu consigo descansar a minha alma e sinto a solidariedade que vem do seu sorriso e do seu gesto positivo. Às vezes algo como, tá bem, tá tudo bem, e aí eu retomo a minha energia e volto a falar aquilo que eu preciso dizer. Um público hostil que precisa ser apaziguado, deve ser tratado com muito cuidado, com muito respeito, para que você não dê razões, não inflame aquele auditório ainda mais, porque, efetivamente, o que você deseja em todos os públicos é persuadir, é convencer, porque você é um retórico, você é um novo sofista. Espero que tenha ajudado você e que a gente continue caminhando juntos. Aqueles 2 pedidos de sempre: se inscreva no nosso canal e, em segundo lugar, compartilhe esse vídeo, deixe que outras pessoas sejam ajudadas para superar as dificuldades do medo de falar em público. Paz e bem.